Jim Ratcliffe assumiu parte do Manchester United, prometendo grandes mudanças, mas suas decisões já preocupam a torcida. Será que ele pode repetir os erros da família Glazer? Desde a permanência de dirigentes contestados até dúvidas sobre o novo estádio de Old Trafford, o futuro dos Red Devils segue incerto. Será que essa nova era levará o Manchester United de volta ao topo da Premier League? Ou afundará ainda mais o clube no abismo que vem sendo nos últimos 10 anos? Vamos analisar tudo isso nesse vídeo, então eu já peço para você deixar o seu like e ativar as notificações para os próximos vídeos do canal. Outro pedido que eu peço para vocês é para dar uma força seguir no canal Sport Insider. O link do canal dele está na descrição do vídeo. Então bora lá para o vídeo. Jim Ratcliffe fez mudanças controversas na estrutura geral de trabalho do Manchester United. Após a pandemia, o clube adotou um modelo flexível de trabalho em casa, mas o presidente da Ineos insiste que todos os funcionários devem estar no local presencialmente. Mas antes de falar dos erros de Jim Ratcliffe, falarei sobre como ele se tornou o dono da Ineos. Jim Ratcliffe é o presidente e CEO da Ineos, a quarta maior empresa química do mundo. Ele se formou em engenharia química na Universidade de Birmingham em 1974, antes de fazer um mestrado em finanças em 1978. Depois de fundar a empresa química Inspec, Ratcliffe formou a Ineos em 1998 e está no comando dela desde então. O patrimônio líquido de Jim Ratcliffe foi estimado em 28,2 bilhões em abril de 2020. O que tornaria a 55ª pessoa mais rica do mundo. Agora falando do dono da Ineos no Manchester United, segundo The Guardian, Ratcliffe proibiu o trabalho remoto, dizendo em uma reunião: se não gosta, procure outro emprego. Ele defendeu mais produtividade no escritório, mas alguns funcionários estão confusos pela falta de espaço de trabalho em cada setor do clube. Ele também cancelou cartões corporativos para cortar despesas. Sob a gestão do empresário Jim Ratcliffe, o Manchester United estabeleceu os ingressos fixos no preço de 66 libras. Além dessa estratégia, o clube também protagonizou mais de 250 demissões na última temporada. E nessa temporada atual, ele voltou a fazer mais uma limpeza no clube, mandando mais de 200 funcionários embora. As medidas foram tomadas em busca de equilibrar as contas. O britânico ainda cancelou a festa de Natal do clube. A equipe do Manchester United normalmente comemora uma festa de Natal antes do dia 25 de dezembro. Mas a comemoração para os funcionários nos bastidores foi cancelada por Sir Jim Ratcliffe. Segundo o The Athletic, os planos de Ratcliffe de cortar despesas gerais em Old Trafford fizeram com que ele parasse de pagar o lendário Sir Alex Ferguson, que recebia 2 milhões anuais. Os métodos de redução de custos da Ineos também fizeram com que motoristas particulares dos jogadores fossem barrados, e outras vantagens, como almoço, hospedagem, ingressos extras e a festa pós-jogos, fossem cancelados. A equipe e os jogadores tiveram que pagar pelo próprio transporte para a final da FA Cup em maio contra o Manchester City. Segundo o The Athletic, era de costume dentro do Manchester United, quando o clube alcançava a decisão da FA Cup, que a diretoria levasse os funcionários ao jogo, arcando com custos de ingressos, estadia e alimentação. No entanto, isso não aconteceu na final, vencida contra o Manchester City, devido à nova política de corte de gastos implantada pelo novo dono do Manchester United. Ainda segundo a publicação que revelou bastidores do primeiro ano de Jim Ratcliffe no Manchester United, foram oferecidos ingressos com valor de 20 libras para os funcionários ir à final contra o Manchester City. O meio-campista Bruno Fernandes teria ficado muito surpreendido com a medida e, segundo o jornal inglês, ele decidiu agir. O português seria conversado com a nova direção e se oferecido para pagar as despesas para que os funcionários pudessem ir à final. A proposta, no entanto, foi recusada, pois os novos dirigentes entenderam que a atitude passaria uma má imagem da nova filosofia do clube. Ratcliffe também cortou a doação anual de 40 mil libras para a Associação de Ex-Jogadores do Manchester United, criada em 1985 para ajudar financeiramente nomes que passaram por Old Trafford e que, diferente da atualidade, não conseguem receber altos salários. O bilionário britânico deu uma entrevista dizendo que o clube está gastando mais do que arrecada há 7 anos. No fim deste ano, simplesmente não haverá mais dinheiro, afirmou Ratcliffe, acrescentando que o Manchester United já consumiu cerca de 300 milhões de suas reservas financeiras. A crise resultou em cortes drásticos, incluindo a demissão dos 500 funcionários e a eliminação de despesas consideradas supérfluas, como a de um consultor de linguagem corporal, que custava 175 mil libras, cerca de 1,3 milhões anuais.
Dean Radcliffe ainda falou em uma entrevista ao jornal The Times: "Não me importo de ser impopular, porque ninguém quer ver o Manchester United onde está nesse momento, e ninguém gosta das decisões que temos de tomar. Se a raiva é direcionada a mim, consigo lidar com isso, mas não sou diferente de ninguém. Não é agradável especialmente para os amigos e a família. Se as ofensas dirigidas a mim atingirem o nível das que foram dirigidas à família Glazer, terei de dizer basta e deixar que outro lide com isso." Os Glazers têm se mantido discretos e acaba que só eu absorvo toda essa negatividade. Não os vi desde que adquirimos o clube. Da parte deles só tenho ouvido "obrigado, Jim. Estás a fazer um excelente trabalho. Não preciso de segurança, não preciso de andar escoltado. Se não conseguisse tolerar este nível de ataques, não estaria me divertindo", afirmou Dean Radcliffe. O bilionário ainda criticou dois ex-funcionários, Ed Woodward e Richard Arnold, dizendo o seguinte: "Eu não toleraria o Ed Woodward ou Richard Arnold", contou numa entrevista ao The Times. O Richard era um homem do rugby, não entendia nada de futebol. O Ed não tinha as credenciais para gerir o clube. Ele é um banqueiro, um contabilista. Ele nunca foi um diretor. A gestão do Manchester United tem sido de rédea solta. Os donos geriam o clube, deixavam o futebol de lado. E eles, Ed Woodward e Richard Arnold, tomaram muitas decisões podres, coisas estúpidas. Criaram uma confusão completa, realmente chocante. Não conseguia ver para onde iam, acrescentou Dean Radcliffe. O dirigente também justificou a rescisão do contrato de consultoria de Sir Alex Ferguson, que recebia 2 milhões de libras anuais. O dono do Manchester United falou o seguinte: "Expliquei a ele que a situação financeira era crítica. Ele pensou por 3 dias e decidiu sair por conta própria", revelou Dean Radcliffe, elogiando a postura do lendário treinador. Ele ainda concluiu dizendo que em 3 anos seremos o clube mais lucrativo do mundo, mas para isso precisamos passar por essa fase de mudanças dolorosas. Outros erros de Dean Radcliffe foi ter mantido o treinador Erik ten Hag, renovando seu contrato por mais 3 anos e depois demitir ele pagando 10,4 milhões de libras, cerca de 79 milhões na cotação atual. Outro erro foi a contratação de Dan Ashworth pelo Manchester United. Depois de extensas negociações, o dirigente de 53 anos informou ao Newcastle que queria ir para o Old Trafford em fevereiro, mas as tratativas estagnaram por meses. O Newcastle queria um valor de até 20 milhões de libras para liberar o dirigente, e os Diabos Vermelhos, relutante à pedida do rival, conseguiu contratar Dan Ashworth por cerca de 3 milhões de libras. Mas após 6 meses no clube, Dean Radcliffe decidiu demitir Dan Ashworth. Dean Radcliffe ficou decepcionado com Dan Ashworth, acreditando que ele não tinha a personalidade e as qualidades necessárias para fazer o trabalho que o clube precisava. A relação dos dois estava muito péssima, então era melhor agir de forma dramática do que deixar uma situação ruim piorar. O principal problema foi o gasto do clube na janela de transferência. Foram 182 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhão, gastos em 5 jogadores. Além de rescisões de Erik ten Hag e Ashworth, o Manchester United também realizou o pagamento da multa rescisória de 8,3 milhões de libras, cerca de 63 milhões, para liberar o ex-treinador do Sporting, Ruben Amorim. O novo treinador foi anunciado 4 dias depois da demissão de Erik ten Hag. O certo era ele ter demitido o treinador holandês ao fim da temporada, até porque o treinador já estava em fim de contrato. Dean Radcliffe deveria ter contratado o Ruben Amorim na pré-temporada e ter gastado contratando reforços para o esquema tático do treinador, que joga na formação 3-4-3. Hoje o Manchester United tem ocupado a 14ª posição da Premier League, podendo ficar de fora de competições europeias da próxima temporada. O treinador português já até teve algumas polêmicas, afastando o ponta Marcus Rashford, que hoje está jogando pelo Aston Villa. O treinador português falou sobre o ponta inglês: "O motivo é o treino, a maneira como eu vejo e o que os jogadores do futebol devem fazer nos treinos, na vida e todo dia, cada detalhe. Então se as coisas não mudarem, eu não vou mudar." O treinador também criticou os jogadores, dizendo que todos estão com desempenho abaixo do esperado. "Tanto eu quanto os jogadores sempre podemos mudar isso. Eu me incluo nessa parte, um desempenho abaixo do esperado. O foco é mudar a mentalidade", afirmou Ruben Amorim. O treinador português já vem conversando com a diretoria para começar o planejamento para a próxima temporada. O treinador português quer fechar a contratação de um centroavante e tem Vítor Gyökeres como seu principal alvo. O treinador português pede à direção do clube a contratação de um goleiro, um ala direito e um jogador para o setor defensivo e um meio ofensivo. O Manchester United também vai buscar vender muitos jogadores para conseguir fechar as contratações dos jogadores, que o treinador Ruben Amorim vem pedindo para a diretoria do clube. Os jogadores que devem sair do Manchester United são os pontas Jadon Sancho, Marcus Rashford, Antony, Casemiro, Rasmus Højlund, Onana, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Johnny Evans,
Tom Hilton, Mason Mount, Diogo Dalot, Harry Maguire, Altay Bayandi, Luke Shaw e o Malásia. Muitos desses jogadores citados estão lesionados e o treinador Rubem Amorim vem escalando o Manchester United com dificuldades. O time dos Red Devils já foi eliminado das Copas e ainda está lutando contra o rebaixamento do campeonato inglês. A única competição que o clube está vivo e pode salvar a temporada é a UEFA Europa League. Caso o Manchester United ganhe a competição, o clube vai estar automaticamente classificado para a próxima Champions League. Isso ajudaria financeiramente o clube. Sir Ratcliffe criticou erros da gestão passada e citou Casemiro, Antony, Jadon Sancho, Onana e Rasmus Højlund entre os jogadores que causaram prejuízo ao clube. Além disso, o bilionário afirmou sem citar nomes, mas na mesma linha onde falou dos brasileiros, que alguns atletas dos Red Devils estão ganhando mais do que deveriam, pois não desempenham o que se esperava. Isso acabou não caindo muito bem para o elenco e para o capitão Bruno Fernandes, que rebateu o Ratcliffe dizendo o seguinte: "Não é legal ouvir certas coisas. Obviamente, eu não acho que nenhum jogador gosta de ouvir críticas ou coisas que são faladas sobre você, que você não é bom o suficiente ou você é pago demais. O clube concorda em fazer contratos no momento que você chega aqui, ou no momento que você renova seu contrato", declarou o meio-campista Bruno Fernandes. E ainda para piorar a situação de Ratcliffe no Manchester United, os torcedores pedem a suspensão dos aumentos de preço dos ingressos. Eles até mandaram uma carta para Ratcliffe, que respondeu dizendo que o Manchester United teve perdas antes dos impostos de 303 milhões de libras nos últimos 3 anos, com a posição financeira precária até agora, impedindo o técnico Rubem Amorim de fazer contratações na janela de transferência. A única contratação foi a do ala esquerda, Patrick Dorgu, por 30 milhões de euros. Além da temporada abaixo, o Manchester United divulgou aos seus torcedores que está com receio de ser punido caso não se enquadre nas regras do fair play financeiro da Premier League. O clube detalhou a situação e direcionou isso às recentes reclamações dos torcedores. "Nós estamos enfrentando perdas significativas a cada ano, totalizando mais de 300 milhões de libras nas últimas 3 temporadas. Isso não é sustentável", afirmou o clube por meio de um comunicado. Milhares de torcedores do Manchester United foram às ruas para protestar contra a administração do clube. A manifestação ocorreu nos arredores de Old Trafford antes da partida da Premier League contra o Arsenal, e que terminou empatada em 1-1. A insatisfação da torcida também foi direcionada para Ratcliffe, criticada pelas medidas do corte de gastos desde que assumiu o comando dos Red Devils. Entre as ações mais contestadas estão o aumento no preço dos ingressos e a demissão em massa de funcionários. E para piorar a situação, pelo 3º ano consecutivo, o Manchester United vai aumentar o preço dos ingressos na temporada, visando a temporada 25 e 26. É descrito que essa medida é para tentar revitalizar as frágeis finanças do clube. A informação é avançada pelo The Athletic, que também acrescenta que o aumento médio de cada bilhete seria de 5%, o que traduz sensivelmente em 3 euros por bilhete. Assim, desde a temporada 23 e 24, o Manchester United aumentou o preço dos ingressos na época em 15%, depois de um período de 11 anos. O jornal The Athletic também afirma que o Manchester United se prepara para converter os lugares atrás dos bancos de suplentes numa área premium, de modo a cobrar um preço mais elevado, uma medida que os clubes como Chelsea e Barcelona já implementaram em seus estádios. Ainda assim, o aumento não afetará pessoas com menos de 16 anos, e os que tiverem mais de 66 anos desfrutarão de um desconto de 25%. Alguns torcedores criticou a gestão do Manchester United dizendo o seguinte: "Irão aumentar o preço dos ingressos e afastar os torcedores locais. Isso pode prejudicar o ambiente, que é sempre a principal prioridade dos torcedores no estádio." Segundo o jornal The Guardian, o empresário também fechou as lanchonetes e acabou com refeições gratuitas para os funcionários do estádio do Old Trafford e do centro de treinamentos. Os funcionários só terão direito a pão e sopa, apenas os jogadores seguirão recebendo a alimentação completa. Outra preocupação dos torcedores são as possíveis saídas de jovens jogadores da base, como Kobe Mainoo e o argentino Alejandro Garnacho. Segundo avanço do The Athletic, o clube inglês não está dedicado a vender os dois ativos. No entanto, os eventuais negócios seriam necessários para cumprir os objetivos financeiros. Por isso, não estarão descartadas possíveis vendas, caso existam ofertas realistas para ambos os atletas. De acordo com o The Guardian, o Manchester United está preparado para ouvir qualquer oferta séria por cada membro do atual elenco do treinador Rubem Amorim. Os donos da Ineos adotaram essa postura por causa das rigorosas regras do lucro e sustentabilidade (PSR) da Premier League, que só permite perdas máximas de 105 milhões em um período de 3 anos. O Manchester United perdeu 313 milhões de impostos nos últimos 3 anos, mas a temporada de 2021 e 2022 representa 150 milhões desse total, o que não será incluído na próxima avaliação do PSR. Segundo o The Telegraph, assim o clube está confiante em equilibrar as finanças a curto prazo,
Mas agora há um impulso para um modelo de transferência mais sustentável, que garanta que eles evitem a ameaça de deduções dos pontos no futuro. Tudo isso significa que ninguém é mais intocável. Isso inclui até mesmo pratas da casa como Kobe Mainoo e Alejandro Garnacho, que gerariam um lucro total para os clubes se fossem vendidos. No caso de Kobe Mainoo e Garnacho, qualquer venda certamente provocaria uma revolta entre os torcedores do Manchester United. Mainoo tem sido o único ponto brilhante em um dos períodos mais miseráveis de toda a história do clube. Já Alejandro Garnacho perdeu seus status daquele jogador revelado na base, muito querido nos últimos meses, e precisará fazer mudanças significativas para preservar sua carreira em Old Trafford. O dono do Manchester United veio a público falar da possível saída dos jovens jogadores e disse que eles não estão à venda e fazem parte do futuro do Manchester United. E até o momento, o Manchester United vem fechando com grandes promessas. O Manchester United fechou as contratações da dupla do Arsenal, Chido Obi Martin, de 16 anos, que deixou os Gunners no último verão. Após o seu contrato expirar, o jogador vem ganhando minutagens em alguns jogos da Premier League. Outro jovem que veio do Arsenal e vem atuando em alguns jogos é o zagueiro Aiden Heaven. O jovem zagueiro ingressou na academia do West Ham quando tinha 8 anos de idade, onde permaneceu por 4 anos. Posteriormente, o jovem zagueiro se juntou ao Arsenal, seu clube de infância. Heaven assinou um contrato de bolsa de estudos com os Gunners no verão de 2023 e chegou a treinar junto ao time principal durante a temporada 23 e 24. Outro jovem que chegará ao Manchester United na próxima temporada é o jovem promissor Diego Leão, o paraguai de 17 anos que vem se destacando em sua primeira temporada profissional pelo Cerro Porteño. Concordou em se juntar ao Manchester United no próximo verão europeu. E mesmo o Manchester United fazendo contratação de jovens promessas, o clube junto ao Manchester City pode acabar sendo punido por um motivo muito preocupante. O Manchester United e o Manchester City são alvos de um suposto escândalo na Inglaterra, envolvendo falsificação de nascimento de jovens da base. Segundo o The Telegraph, os 6 atletas são suspeitos de mentir suas idades. Embora não haja uma comprovação de que os clubes estariam cientes dessa questão, o caso ganhou repercussão. Dos 6 nomes investigados, 3 jogadores já teriam recebido oportunidades nas categorias de base da seleção da Inglaterra. Os relatos afirmam que os pais de outros atletas já demonstraram suas preocupações junto ao Manchester United e o Manchester City. Além da Premier League e da Federação Inglesa, a questão da fraude de datas de nascimentos também levantaria a suspeita de que as crianças poderiam ter sido levadas sem vontade para o Reino Unido. Apesar das polêmicas, o Manchester United e o Manchester City e a Premier League e a Federação Inglesa se recusaram a comentar publicamente sobre o tema. Agora falando sobre os outros 2 clubes que Sir Dean Ratcliffe é dono, além do Manchester United, Dean Ratcliffe e a Ineos atualmente possuem 2 clubes de futebol europeus. Em 2017 compraram o Lausanne da Suíça e 2 anos depois adquiriram o Nice da França. No Manchester United, o proprietário britânico ainda investiu 79 milhões. O investimento não só aumentou a participação da Ineos no clube, mas também alinhou o Manchester United com outros possíveis investimentos esportivos. Outro investimento foi de 50 milhões de libras para a melhoria em Carrington. A ideia do novo dono dos Red Devils é transformar o local em uma instalação comparável às melhores do mundo. O CT foi alvo de críticas de Cristiano Ronaldo quando o português voltou ao clube, dizendo que nada havia mudado desde que saiu em 2009. O projeto, com duração prevista para toda a temporada 24 e 25, será liderado pela renomada Foster Partners, arquitetos responsáveis por obras icônicas como o estádio de Wembley. A empresa se concentrará em criar um ambiente colaborativo de alto desempenho para jogadores e funcionários. Segundo o clube, a modernização em Carrington englobará todas as áreas do edifício, incluindo academia, departamento médico, instalações nutricionais e áreas de recuperação. Já que na última temporada, em novembro, o Manchester United foi duramente criticado pelo fato de ter servido frango cru num evento corporativo. As cozinhas dos Red Devils voltaram a ser criticadas numa inspeção e receberam uma estrela de 5 possíveis. Segundo o jornal inglês, o clube esforçou-se para obter uma classificação superior, mas terá de melhorar ainda mais, pois ainda foram detectados vários problemas, alguns deles deveras preocupantes. Foi encontrado um bolo numa máquina de lavar louça, um cano de gás com gordura, filtros de exautores engordurados. Havia ainda gordura pingando de uma parede e um cano de gás de um grelhador não estava devidamente instalado, ao passo que outros nem tinham anilhas de segurança. Foi também encontrada uma prateleira de metal numa área de armazenamento, com sinais de estar apodrecendo. O clube serve mais de 250 mil pessoas ao longo da temporada, recebendo cerca de 300 eventos externos por ano. Em cada jogo em casa, o clube serve um total de 8 mil refeições. E para piorar a situação, foram vistos uma infestação de ratos no Old Trafford. Uma inspeção de vigilância sanitária inglesa
encontrou vestígios do animal em áreas do andar principal do estádio, o que levou a uma queda brusca na classificação de higiene do local. A fiscalização identificou sinais dos ratos em suítes corporativas e também um quiosque de comida localizado na entrada principal do Old Trafford. A principal suspeita é que os animais estejam aparecendo pela devida localização do Old Trafford, que fica entre uma linha ferroviária e um largo canal. Sem contar que o frio do inverno europeu leva os animais a fugirem de áreas abertas e procurarem abrigo. Em novembro da última temporada, durante uma partida do Manchester United contra o Bodo Glimt, na quinta rodada da Liga Europa, um rato foi flagrado no campo, enquanto outro rato foi encontrado morto embaixo de um assento da arquibancada. Em um jogo da Premier League contra o Ipswich Town, outro rato foi flagrado próximo à linha lateral, pouco antes de a bola rolar para a partida. O clube acionou o controle de pragas para até 5 visitas na semana e está implementando medidas estruturais para resolver o problema o mais rápido possível. E a única notícia boa da gestão de Jim Ratcliffe é o planejamento da construção de um novo estádio. No início do ano, o clube formou uma força-tarefa encarregada de explorar as opções para o futuro do estádio. Lord Sebastian Coe lidera o grupo, que também conta com a participação do prefeito de Manchester, Andy Bryan, e do ex-capitão do clube, Gary Neville. O Manchester United recebeu o apoio formal do governo do Reino Unido para o projeto de regeneração ou a construção de um novo estádio, estimado em 2 bilhões de libras, cerca de 15 bilhões. O Manchester United trabalha com as autoridades locais para o desenvolvimento de vários planos de revitalização da área de Old Trafford, tendo como centro disso toda a construção de um novo estádio para o clube inglês, com capacidade para até 100 mil pessoas. O apoio do setor público é considerado fundamental para as melhorias na infraestrutura do transporte e moradias. Um dos grandes desafios para esse projeto é o financiamento dele, mesmo com o aporte de Sir Jim Ratcliffe. Na semana passada, uma força-tarefa criada para a revitalização de Old Trafford divulgou um estudo que mostrava que esse projeto poderia gerar 7,3 bilhões de libras, cerca de 53,8 bilhões, para a economia do Reino Unido, com a criação de mais de 90 mil empregos e até 15 mil novas casas no bairro, além de adicionar 4,2 bilhões de libras à economia local. Uma pesquisa realizada pelo Manchester United revelou que a maioria dos torcedores do clube apoiam a construção de um novo estádio no local do atual Old Trafford. A pesquisa consultou mais de 50 mil torcedores, incluindo detentores de ingressos para a temporada, membros e executivos do clube. Os resultados mostraram que 52% dos entrevistados apoiam a ideia de um novo estádio, enquanto 31% preferem a reforma do estádio e 17% se declaram inseguros sobre o novo projeto do estádio. O lendário estádio, com capacidade para 74 mil pessoas, é o segundo maior do Reino Unido, atrás apenas de Wembley. O estádio foi inaugurado no dia 19 de fevereiro de 1910. O local passou por expansões nas décadas de 1990 e 2000, com a adição de novas fileiras, as arquibancadas norte, oeste e leste. No entanto, o estádio, conhecido carinhosamente como Teatro dos Sonhos, se tornou um pesadelo ao enfrentar problemas como goteiras nos telhados e a infestação de ratos, como citado no vídeo. A família Glazer nunca investiu sequer um centavo no estádio, e sim sempre tirou dinheiro do próprio clube, fazendo o clube ter uma dívida de 830 milhões na temporada passada. É o 5º ano financeiro consecutivo que o Manchester United termina no vermelho. O CEO do Manchester United, Omar Berrada, admitiu que o clube corre o risco de reduzir seu investimento no elenco por conta da construção de um novo estádio. O projeto foi anunciado nas redes sociais do clube, que prevê um custo de 2 bilhões de libras. O novo estádio deve ficar pronto na temporada de 2030 e 31. Omar Berrada continuou dizendo: uma das coisas que estamos olhando é reduzir o tempo de construção do estádio para 5 anos. Enquanto isso, precisamos recuperar nossas finanças para voltarmos a ter lucro. Assim, acreditamos que podemos ser muito competitivos. O maior benefício deste clube é que ele tem a maior torcida do mundo. O clube tem ainda a habilidade de ser o número 1 em termos de receita, completou Omar Berrada. O Manchester United já selecionou o escritório de arquitetura que ficará responsável pela construção do novo estádio, a construtora Foster Partners. O estádio será coberto por uma estrutura semelhante a um guarda-chuva, que será usada para coletar água e produzir energia solar, reduzindo custos operacionais. O estádio vai contar com 3 mastros, descritos como tridente, que, segundo os arquitetos, terá 200 metros de altura e será visível a 40 km de distância. O Manchester United atualmente está com uma dívida de 1 bilhão, cerca de 7,5 bilhões,
Kieran Maguire, especialista em finanças do clube, afirmou que o empreendimento pode ser financiado, porque a renda de um novo estádio multifuncional vai mais do que compensar os custos adicionais de juros. Jim Ratcliffe, em entrevista, disse o seguinte: "Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que vai ser o maior estádio do mundo. Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente nos últimos 115 anos, mas ficou ultrapassado em relação às arenas do esporte mundial. Acho que podemos muito bem acabar tendo o estádio de futebol mais icônico do mundo." Jim Ratcliffe afirmou que não há uma data prevista para o início das obras de construção do estádio. Ele disse que depende da rapidez com que o governo vai dar andamento ao programa de revitalização. "Acho que eles querem começar o quanto antes", explicou Ratcliffe. O estádio será construído usando componentes pré-fabricados. 160 peças serão enviadas por meio do canal de Manchester. O ex-técnico lendário Sir Alex Ferguson afirmou que o Manchester United deve sempre buscar o melhor em tudo que faz, dentro e fora do campo, e isso inclui o estádio em que jogamos. O Old Trafford guarda muitas lembranças para mim pessoalmente, mas devemos ter coragem e aproveitar essa oportunidade para construir uma nova casa adequada para o futuro, onde novas histórias podem ser feitas, declarou o ex-treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson. O prefeito da Grande Manchester, Andy Bryan, acolheu o projeto, dizendo: "Se fizermos isso direito, o impacto da revitalização pode ser maior e melhor do que o Estádio Olímpico de Londres." O prefeito ainda finalizou dizendo: "O Manchester United pode e de fato deveria ter o melhor estádio do futebol do mundo. Para mim, isso significa um estádio que seja fiel às tradições do clube, acessível a todos, sem ninguém que fique de fora." Alguns torcedores da torcida organizada dos Red Devils querem saber como o clube vai pagar pelo estádio, mas diz que a notícia pode ser muito emocionante. Embora o investimento seja muito necessário, os torcedores continuam ansiosos sobre o que isso significa e quais serão as consequências. Será que vai aumentar os preços dos ingressos e afastar os torcedores locais? Será que vai prejudicar o clima, que é sempre a principal prioridade dos torcedores no estádio? Se eles forem capazes de criar um novo estádio tão impressionante quanto os planos sugerem, sem prejudicar o clima e aumentar os preços dos ingressos, isso pode ser muito emocionante, declarou alguns membros da torcida organizada do Manchester United. O Manchester United ainda não revelou como o projeto será financiado. Segundo o jornal inglês The Athletic, o time considera vender os direitos de nomeação de sua nova casa para ajudar a pagar pela construção. Nos últimos anos, o Manchester United gastou muito em diversos jogadores como Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Paul Pogba, Anthony, Donny van de Beek e Harry Maguire, que só trouxeram prejuízos financeiros ao clube, que faz mais contratações e paga altos salários a jogadores comuns, e ainda acaba vendendo jogadores por um valor muito abaixo do que comprou. Outro problema do Manchester United foram os treinadores que passaram nos Red Devils, um total de 10 treinadores. Depois que Sir Alex Ferguson se aposentou, David Moyes, Ryan Giggs, Luis Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag e Ruud van Nistelrooy, e agora os Red Devils estão sob os comandos do treinador Ruben Amorim, que já vem sentindo a pressão de estar no Manchester United. Apesar de todo esse prejuízo financeiro, a diretoria acredita que a instituição não será punida por não cumprir as regras do fair play financeiro da Premier League. Por enquanto, ainda não está claro se Jim Ratcliffe realmente sabe o que está fazendo, e algumas das escolhas que ele fez podem acabar virando contra ele, já que o Sheikh Jassim do Qatar ainda tem interesse em adquirir o Manchester United. O Sheikh disse o seguinte em uma entrevista: "Se a oportunidade de comprar todo o Manchester United surgisse novamente, em algum momento no futuro, eu voltaria a buscar realizar o meu sonho, de ser dono desse icônico clube." É difícil ver que não haveria um grande nível de interesse. Os planos ainda estão lá, de comprar o Manchester United. O Sheikh Jassim não ligaria de comprar os 75% restantes do clube e trabalhar em colaboração com o Sir Jim Ratcliffe. Então, o que você acha? Jim Ratcliffe conseguirá recolocar o Manchester United entre os gigantes do futebol mundial? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal Futebol de 4 Linhas. Fui, até o próximo vídeo!